Sabe aquela criança que não para sentada para fazer atividades em mesa? Ou então você até consegue que ela sente, mas ela levanta com frequência e não gosta de fazer as atividades de motricidade fina? Calma, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a resolver essa situação. Primeiro ponto são os pré-requisitos para motricidade fina. E quando falamos em motricidade fina, devemos lembrar que não se trata somente das mãos. Motricidade fina envolve também outras habilidades e estruturas do corpo. Primeira coisa é pensar em como está o controle postural dessa criança. Se ela consegue se manter ereta e estável para então conseguir dissociar membros e movimentos e dar estabilidade para que as mãos consigam trabalhar. Então, o controle postural é derivado dos sistemas vestibular e proprioceptivo. Aliado a isso, nós temos o controle oculomotor, ou seja, o controle dos músculos que movimentam os olhos. Quem faz esse controle é o sistema vestibular e ele vai ser muito importante para a criança conseguir fazer o rastreio visual, conseguir fazer uma leitura, conseguir fazer o acompanhamento visual ali de uma atividade que ela estiver fazendo no papel. Outro ponto é pensar sobre a estabilidade e dissociação de membros. Então, é necessário que ombro, cotovelo, braço e punho estejam dissociados para que nós consigamos deixar as mãos livres e com destreza para trabalhar. Aliado a isso, temos que pensar também na divisão funcional da mão, que é o quê? Os dedos anelar e mínimo, que direcionam força, e esses outros 3 dedos que estão relacionados com a destreza dos movimentos. É importante que essa divisão aconteça para dar base para a criança manusear o lápis, conseguir fazer as tarefas. E também, quando pensamos na mão, devemos lembrar da questão da força da mão e dos dedos, que crianças com dificuldades no processamento proprioceptivo podem apresentar um uso demasiado de força ou fazer força muito leve, uma apreensão muito leve para fazer as atividades de motor fino. Então, todos esses pré-requisitos precisam dar base para a criança conseguir permanecer sentada e então fazer as atividades de motor fino. Segundo ponto é o desafio na medida certa. Isso mesmo, e esse é um ponto crucial. Nós terapeutas, muitas vezes, na ânsia de mostrar um resultado para a família, acabamos atropelando, passando alguns passos do processo e querendo que a criança execute muito mais do que ela está pronta para executar. Com relação à questão de permanecer sentado para realizar as atividades, vamos lembrar que crianças bem pequenas ali de 2, 3 anos ainda não possuem essa capacidade de permanecer sentado tanto tempo. É só a gente pensar que em um contexto escolar, por exemplo, pouco se tem de demanda sentado em mesinha e cadeira para essa faixa etária. Muito mais são as atividades realizadas no chão ou então com o papel colado no plano vertical para a criança desenhar, pintar. Então precisamos pensar nessa questão do desafio de acordo com a idade, de acordo com a capacidade, de acordo com as habilidades de cada criança que nós atendemos. Se nós formos pensar numa criança mais velha, da qual nós já podemos exigir mais tempo sentada, mais tempo de concentração também, é importante da mesma forma avaliar se o desafio que está sendo proposto, ele não está muito fácil a ponto de ser desmotivador para aquela criança, ou ele não está muito difícil a ponto de gerar muito sofrimento e muita frustração quando a criança for desempenhar. Então, esse ponto do desafio, ele é crucial e ele deve ser modificado conforme cada criança que a gente atende. Uma mesma demanda de permanecer sentado não pode ser aplicado para crianças de faixas etárias diferentes. E da mesma forma, nós temos que considerar que, embora saibamos os marcos do desenvolvimento em relação à motricidade fina, em relação à apreensão, estamos falando de crianças com atrasos no desenvolvimento e que esses marcos precisam ser considerados também dentro das particularidades de cada criança. O terceiro item é a motivação e ele tem tudo a ver com o item anterior do desafio na medida certa. É muito fácil pensar que se a criança não está motivada, ela vai fazer fuga de demanda, ela vai querer sair dessa tarefa, vai levantar, vai sair correndo, não vai querer sentar. Então nós precisamos ver que muitas vezes estamos colocando atividades repetitivas, atividades da mesma forma para todas as crianças. E considerando que muitas vezes as nossas crianças não são oralizadas, não conseguem manifestar um desconforto, vão aparecer comportamentos interferentes. Pode ser jogar os objetos, pode ser rasgar o papel, pode ser levantar e sair da mesa. Então,
Então, esses comportamentos, eles podem ter esse fundo de uma motivação que não está adequada. Sem contar também que as crianças que nós atendemos, principalmente as crianças dentro do espectro, possuem alterações na motivação. Muitas vezes é necessário que nós utilizemos até do hiperfoco dessas crianças para conseguir manter essa motivação. E não há nenhum problema nisso. A grande questão é desenvolver atividades, fazer atividades realmente pensadas para cada criança, trazendo essa motivação ali na tarefa.